Bem, pessoal, voltando aqui aos vídeos, né? Hoje eu vou fazer, na verdade, uma reação, porque, mais uma vez, né, é importante que a gente entenda que os comunistas, eles têm o direito de falar aquilo que eles acreditam, não há nenhum problema, entendeu? Porque eles fazem propaganda com qualquer outro grupo político, né? Inclusive os anarquistas e também religiosos, né? Como eu disse, recentemente vieram testemunho de Jeová na minha porta, eles fazem propaganda. E não tem problema nenhum, entendeu? Eu escuto a propaganda deles, como escuto a propaganda dos comunistas, como escuto a propaganda de diversos setores, né, de classe, seja classe trabalhadora, classe média, assim por diante. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma conversa do Humberto, né, sobre o início da Revolução, ok? A Revolução Russa, né? Como que ela se apresentou, né? Então aí o cara que apresenta o podcast, né, ele faz algumas análises e ele pede para o Humberto fazer um comentário, beleza? Então, a partir do comentário dele, o que eu fiz? Eu peguei duas, né, fontes, uma do site marxist.org e outra de um marxista, né, que escreveu um livro sobre economia política, né? Na época ele era soviético, beleza? Aí vamos ver o que ele está falando e como que esses autores, né? O primeiro eu não sei dizer se ele era marxista, mas o segundo com certeza é porque ele estava na União Soviética, ok? Vamos ver o que ele fala, Humberto, e como esses autores vão discutir um pouco, né, a partir da fala dele. Beleza? Vamos lá. Vamos crescer a base, né? Cara, Ontem eu vi um cara falando também que na Revolução Russa, depois que eles tomaram o poder, que os cabeças tinham uma diferença salarial absurda dos trabalhadores, a ponto de ganhar 40 vezes mais, e que documentos agora que o Putin liberou, o pessoal começou a ter acesso. Agora? Não, os documentos foram liberados faz muito tempo e eu desconheço não, mas isso aí. 40 vezes aí... É que havia uma diferença, a diferença existe, vai existir sempre. Mas eu desconheço isso aí, cara. Eu tendo a acreditar que isso também não é verdade. Alexander mas não acredito. Lakovelev, eu acho que é o nome do ex-chefe da propaganda comunista da Rússia. Tem documentos desse cara. Que houveram distorções ali, que a gente teve alguma coisa, isso é verdade, tá? Assim, que nem eu digo, o socialismo, ele não é uma panaceia que acabe com todos os problemas. Ele acaba com os problemas do capitalismo. Mas outros problemas hão de ter. Sim, tá? continua. Então, primeira coisa que ele fala aí, né, de que ele não sabe se, né, as pessoas ganhavam 40 vezes mais, os cabeças, né? Ele fala, não, eu quero crer que isso não aconteceu. E aí, num dado momento, né, bem, eu também não sei, né, ele cita um autor lá, o rapaz, né, e também se é 40 ou é 20, também não sei se vai fazer muita diferença. Mas ele próprio admite, né, de que tinha, né, diferenças salariais entre os trabalhadores, ok? E aí ele continua, né, então, apontando, né, de que qual é a principal coisa que tem que acontecer nesse processo da revolução? Tem que acontecer de que as contradições do capitalismo, elas acabem, beleza? Vamos continuar e vamos ver como é que ele, né, né, dá continuidade a essa fala. E uma das maiores críticas que se faz à União Soviética é que, em dado momento, claro, tem uma série de coisas, guerra civil, guerra, enfim, guerra civil, depois a grande guerra patriótica, né, a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, depois a Segunda Guerra, acabou distanciando aquilo que era uma das melhores coisas da Revolução Russa, que era o fato dos conselhos, que a gente chama de soviéticos, ser os responsáveis por tocar a política. Em algum momento houve esse distanciamento, e isso não é bom. A gente pode fazer uma outra discussão se não foi a dinâmica de guerra civil e de guerras que acabou conduzindo a isso, porque era necessário alguma velocidade. É um outro debate. Mas que houve isso, houve. A gente pode aprender com esses erros e saber onde não é. É o que eu errar. digo, assim, ó, a gente não pode jogar a criança fora junto com a água do parto, sabe? Assim, eu enxergo um monte de problemas na União Soviética, um monte de problemas na China, um monte de problema na Coreia Popular e em todas as experiências socialistas. Mas assim, para a classe trabalhadora,
todas as experiências nós tivemos avanço. Todas as experiências nós tivemos avanço. Sim. Sabe? Você conviver com um desemprego zero, você conviver com uma situação onde todo mundo tem casa para morar, sabe? Vão haver outros problemas, mas é aquilo que eu digo, os problemas do capitalismo são superados. Bem, então ele acha que, né, que na Rússia soviética os problemas, as contradições do capitalismo foram superadas. Então, é impossível que tenha um cara ganhando 40 vezes mais, né, 20, sei lá, né? Mas a gente sabe, não sei se é 40, se é 20, se é 10, se é 5, não sei quanto é, entendeu? Que tinha, obviamente, pessoas ganhando muito mais. Inclusive, pessoas que tinham direito à Dacha, que era uma casa de campo. Não eram todos os trabalhadores que tinham direito. A Dacha é trabalho de campo. Né? Propriedades que foram expropriadas no governo soviético, ok? Por exemplo, o Lenin tinha direito a uma Dacha. E outros membros do partido, provavelmente do Comitê Central, também tinham. É justo que alguns membros do partido tenham acesso à Dacha e a maior parte dos trabalhadores não tenha? É uma discussão a ser feita, beleza? Pode ser que ele não ache nenhum problema nisso. Né? Não, tudo bem. Eles têm que pensar melhor, eles estão pensando pela gente, você está entendendo? Então, como eles estão lá preocupados em fazer as coisas para nós, para a nossa vida melhorar, eles merecem, né, uma casa de campo, mais tranquilidade, com passarinhos, entendeu? Do que ficar próximo das cidades, nas cidades onde tem barulho, né, indústria, fumaça. Então, pode ser que ele pense por aí, entendeu? Ou ele pense, por exemplo, as pessoas que eram do Ministério da Economia, né, de Planejamento, né, o Gosplan, as pessoas, por exemplo, não ficavam em filas. Então, você tem a fila, por exemplo, para pegar mantimentos. Isso foi uma constante na Rússia Soviética. Eles estão na fila, as pessoas, e eu não estou falando que eles estão num lugar geralmente quente, né? Geralmente é muito frio, ok? Então, imagina você ficar na fila, se já é difícil ficar na fila quando está calor, imagina quando é frio. E o frio soviético, russo, não é brincadeira, ok? E de repente apareceu um cara da Gosplan, ele para, ele entra no lugar, pega as coisas que ele tem que pegar e vai embora. Ele não fica na fila. Então ele tem privilégios. Você pode até falar, não, ele tem privilégios, porque imagina esse cara da Gosplan, cara. Ele é da área de planejamento. Ele não pode ficar numa fila 4 horas para pegar mantimentos. Ele tem que trabalhar pela gente, ele tem que pensar por gente, né, pelos trabalhadores. Esse cara merece, entendeu? Passar na fila e pegar. Ele não é qualquer pessoa, é um representante. Você tá entendendo? Nós dependemos desse cara para que o planejamento dê certo. Pode até ser que você ache isso, não há problema nenhum também, ok? Então, achar que ganhar mais, que ter direito a uma casa de campo, a Dacha, de que furar fila, tudo bem, porque esse cara, ele está lá para representar os trabalhadores, ele está lá em nome dos trabalhadores, ele pensa pelos trabalhadores, pela revolução, tudo bem. Você pode até achar isso. Mas ele acha também de que teve desemprego zero, né? E que os soviets, né? Eles foi um momento, acho que é por causa da guerra civil, sabe o que está acontecendo, né? Então deve ser por isso que eles se afastaram, né? Lembrando que um dos principais caras de soviets não era nem ligado ao Trotsky em algum momento, que era o Lenin, que era, como eu estava dizendo, o Trotsky, né? Ele era a principal liderança do Soviet de Petrograd, que era a capital da Rússia. Quem muda a capital vai ser o Lenin. Beleza? Mas aí em cima dessa questão, né, como que era essa questão da Rússia, pá? Eu vou pegar os sovietólogos, entendeu? Os caras que estavam na União Soviética e escreviam livros sobre isso. E com relação como eram, né, os soviets, eu vou pegar uma questão que é o soviet de Kronstadt, que é um dos principais soviets, próximo de Petrograd, inclusive, né, um artigo que está disponibilizado no site www.marxist.org. Eu não sei se ele é marxista, mas está disponibilizado lá. Beleza? Eu imagino que nem todos os de direita vão estar disponibilizados nesse portal. Beleza? Então vamos lá começar pelo soviets. Então vamos pegar o soviet de Kronstadt, ok? E o que fala aí o autor aí, David Scheich, escreveu em 2001. Chama-se Kronstadt 1921, uma análise da propaganda bolchevique. Beleza? Num dado momento, lá no final, ele vai dizer o seguinte.
Kronstadt caiu nas primeiras horas da manhã do dia 18 de março de 1921. Olha que data interessante. Nenhuma misericórdia foi demonstrada aos amotinados, enquanto os bolcheviques celebravam o 50º aniversário da Comuna de Paris. 18 de março, né? Então eles estavam lá falando da comuna, e eles estavam detonando uma comuna, vamos dizer assim, Kronstadt. Mais tarde naquela noite, cerca de 500 rebeldes foram fuzilados sem julgamento por ordem de Zinoviev. O carrasco regular se recusou a fazê-lo. Então, uma brigada de adolescentes do Consol recebeu ordens de atirar os marinheiros. Ou seja, Zinoviev mandou matar 500 rebeldes, sem julgamento. Por quê? Porque eles estavam lá se rebelando contra o governo bolchevique. Ok? Porque eles queriam a independência do Soviet de Kronstadt. Continua. E aí, como a brigada regular não quis matar os caras, ele chamou uma brigada de adolescentes, segundo esse autor. Durante os meses seguintes, mais de 2.000 rebeldes foram executados. Durante os meses seguintes, 2.000 foram executados, provavelmente sem julgamento. Quase todos sem julgamento, enquanto centenas de outros foram enviados por ordem de Lenin para o Solovki, o primeiro grande campo de concentração soviético, em uma ilha no Mar Branco, onde morreram uma morte mais lenta. Cerca de 8.000 rebeldes escaparam pelo gelo para a Finlândia, onde foram internados e colocados em obras públicas. Alguns deles foram mais tarde atraídos de volta à Rússia pela promessa de uma anistia, apenas para serem fuzilados ou enviados para o campo de concentração em seu retorno. Escrito por David Scheich no site www.marxistas.org. Ou seja, não é simplesmente eles foram contra a política, se afastaram da política, eles arrebentaram com os soviets que eram contra os bolcheviques. Não é simplesmente, nós afastamos. Se afastaram é uma coisa, arrebentar é outra coisa. Tudo bem? E aí, num dado momento, ele vai dizer lá que não tinha, né? Tentamos acabar com as contradições do capitalismo. Aí eu vou ler o que diz Lápidos e Ostravitniov, no livro Conceitos Fundamentais do Capital, Manual de Economia Política. Num dado momento, no livro 3º, o Salário, capítulo 6, chama o salário na União Soviética. E ele vai dizer o seguinte. Num dado momento, ele diz o seguinte. Ele está falando da década de 20. Em pouco mais de um ano, a partir do princípio de 23 até meados de 24, o salário dos operários da União Soviética aumentou, em média, 50%, passando de 16,85 rublos a 24. O país atravessava, entretanto, uma crise. Em consequência da concentração da produção, das diminuições do pessoal e de outros motivos, o número dos sem-trabalhos passou do dobro. Já falou que não tinha desemprego. No mesmo lapso de tempo, subindo nas 70 cidades provinciais de 361 mil a 825 mil. Ele acabou de falar que não tinha desemprego. Desemprego zero. Continuando. É verdade, aliás, que o desemprego exerce certa influência indireta nos salários. O Estado soviético e os sindicatos, concedendo subsídios aos desempregados, não é desemprego zero. Por isso mesmo, as reservas materiais que são as fontes do salário. Em certos casos, o sindicato do Estado diminui o trabalho em proporção ao salário. Interessante. Eles diminuem o tempo de trabalho e junto com o salário. Aí, quando pedem aqui, né, vamos abaixar, diminuir a jornada de trabalho, mas vamos abaixar o salário. Aí não, mas na União Soviética, em 23, 24, pode. Aí continua. A fim de oferecer parte desse trabalho aos desempregados. Mas ele não falou que era zero? Mas, de qualquer maneira, a influência espontânea da lei da oferta e da procura da força de trabalho, tal como conhecemos na sociedade capitalista, aqui não se manifesta. Aí ele continua, você vê que ele é contra a lei da oferta, né? A lei da oferta e da procura do trabalho. Aí ele continua. Tudo que precede se refere ao salário da indústria estatal, da indústria privada. Indústria privada da União Soviética, a força de trabalho é vendida como aos países capitalistas. Você falou que não tinha mais capitalismo. Estamos portando a presença de um salário caracterizado ao mesmo tempo por sua forma e por seu conteúdo. Mas a grandeza do salário e as condições de sua regulamentação espontânea não são igualmente as mesmas nos países capitalistas. A existência de empresas do Estado ao lado de empresas privadas, 23, 24, empresas privadas, tem uma importância inestimável. O capitalista não pode impor um salário muito baixo aos operários. O capitalista
não pode impor. Esses capitalistas lá. Não somente porque se encontra sob a pressão de poderosas organizações sindicais soviéticas, viu? Sindicais soviéticas, era não soviética que tinha capitalistas. Mas também porque os operários o deixariam e iriam contratar-se nas empresas estatais. Empresas privadas. Aí ele até continua uma nota. Acrescentemos que pode ser ao contrário, se a indústria estatal não se acha em condições de dar trabalho a todos o que pedem. Bem, autor Ostrovitiatnov. Quem que é esse Ostrovitiatnov? Vamos ver quem é esse cara. Será que ele é também norte-americano, contra eles? Vamos ver quem que é esse Ostrovitiatnov. Konstantin Ostrovitiatnov. Ele mesmo, né? Vamos ver o que está falando dele aqui. Doutor em Ciências Econômicas, acadêmico da Academia de Ciências da União Soviética e membro da Academia de Ciências da Tchecoslováquia, membro do Partido Comunista da União Soviética. Na época da Revolução de Outubro, ele era secretário do Comitê Revolucionário Militar. Durante os anos 19 e 21, ele se envolveu em trabalhos partidários. Em 22, ele começou uma carreira de ensino e pesquisa. De 48 a 54, foi editor-chefe da revista Voprovsky. De 53 a 62, ele foi vice-presidente da Academia de Ciências da União Soviética. Foi eleito candidato a membro do Comitê Central do Partido Comunista no 19º e 20º Partido do Congresso. Nos anos 30, Ostrovitiatnov foi pioneiro na pesquisa sobre as leis econômicas das origens de crescimento das formações pré-capitalistas. Ele foi um dos primeiros economistas soviéticos a iniciar o estudo sistemático do legado de Lenin na teoria econômica e, particularmente, na economia política do socialismo. Então, o senhor Ostrovitiatnov está dizendo que tinha desemprego na União Soviética, que existiam empresas privadas com capitalistas na União Soviética, que em 23 e 24 esse desemprego aumentou na União Soviética. Está entendendo? E a única coisa que ele diz é que não existia lei da oferta no trabalho e que, né, se o capitalista baixasse muito o salário do cara, ele poderia baixar muito o salário do cara. Esse cara teria como ir trabalhar na indústria estatal. Dito por Ostrovitiatnov, membro do Partido Comunista da União Soviética, economista soviético. Então, eu não estou pegando um anarquista, um liberal, um norte-americano, um anti-soviético, um anticomunista. Eu estou pegando um cara da União Soviética, que acabou de dizer algo de que ele não disse. Ele disse, não, ainda bem que acabou as contradições do capitalismo e ainda acabou o desemprego. Mas o cara está dizendo que existem indústrias capitalistas. Ele disse indústria, não é mercearias. Bares, indústrias capitalistas. Esse capitalista pode baixar o salário do cara e aí ele tem a opção de ir trabalhar na indústria estatal. Quando isso, amigo? Segundo Ostrovitiatnov, 1923, 24, um pouco mais, um pouco menos. O início da Revolução. E aí, o nosso amigo David Scheich, num texto de 2001, chama Constant, 1921, uma análise da propaganda bolchevique, diz que eles matavam sem julgamento, destruíram tudo que tinha em conta, inclusive a liberdade do conselho, né, do Soviet. Então não foi a guerra civil apenas. Por que eles mataram 500 no mesmo dia sem julgamento? Porque a guerra civil exigia isso? Quem estava lá em Kronstadt era só anticomunista? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Como eu disse da outra vez, existe um discurso comunista oficial que eles fazem de conta que é assim. Mas eu pego autores que estão ou no Marxismo.org ou, inclusive, esse também está no Marxismo.org, que é um economista do Partido Comunista, que diz que existe, na época, propriedade privada, indústria privada, melhor dizendo, né? E desemprego. Ele falou que o desemprego chegou a zero. Pode ser que tenha chegado a zero depois, mas nessa época não. O cara está falando lá no início da Revolução, entendeu? Pode ser que na época do Stalin não tinha. Tem a mínima ideia, eu não estou pegando autor para discutir esse período. Eu estou discutindo o início da Revolução, que me interessa, já que eu sou anarquista. Depois,
Pode ser que tenha acontecido, não sei, não quero saber também. Ok? Então é isso daí. Um abraço a todos e todas.